Será que é possível transformar nossos medos em coragem? Será que é possível fazer da nossa ansiedade ação? Parece aquele papo cabeça, edificante, motivador, mas é ciência. A professora de psicologia da Escola de Medicina de Harvard, Luana Marx, lançou no fim do ano passado aqui no Brasil, pela editora Sextante, o seu primeiro livro, Viver com Ousadia, que já havia sido lançado lá nos Estados Unidos. Ela é a nossa convidada de hoje aqui no programa Humanamente, uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, comigo, Ivan Brandão, e com o doutor Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Ivan. Hoje vamos fazer aqui um movimento ousado também, hein? Vamos trazer uma convidada internacional para a gente conversar. Vamos ver se a gente dá conta dessa conversa, né? Se a gente tem ousadia suficiente para conversar com essa figura ímpar que é a doutora Luana, né? The Book is on the table, e o The Book é o Viver com Ousadia. Professora, obrigado por aceitar nosso convite aqui, pela presença no Humanamente. Antes da gente falar do livro, do método que você criou para lidar com os nossos comportamentos inconscientes, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, até porque ela faz parte do livro, né? E dialoga também com o que a leitura propõe para as pessoas, né? Superar barreiras e ir atrás dos próprios sonhos. Você saiu lá de Minas Gerais para ser professor em Harvard. Que prazer estar aqui com vocês. Sou mineira, sou de Governador Valadares, nasci em Valadares e no começo da minha vida foi bem difícil. Aquela história de uma família ótima, mas com muita dificuldade, muita pobreza, mas eu sempre tive esse sonho de poder contar um mundo diferente e fui batalhando um passo na frente do outro, usando muitas habilidades, que eu converso no livro sobre elas, e consegui vir para os Estados Unidos primeiro fazer intercâmbio, depois voltei para o Brasil e decidi que realmente eu queria aprender a psicologia aqui nos Estados Unidos, e tem quase 20 anos que eu estou aqui na Universidade de Medicina da Harvard, fazendo pesquisa, dando aula e tentando viver uma vida com ousadia. Aliás, o que não falta em Boston é valadaense, né? Luana, meu melhor amigo da faculdade, o Dr. Aloysio, professor de patologia, ele é de Valadares também, e a gente conversava desse fenômeno que foi muito marcante também ali anos 90, né? Começo dos anos 2000, as pessoas fazendo esse movimento ousado. E é interessante, né? Porque de alguma forma marca também o imigrante, quem faz esse movimento, Luana, que você fez, ele já demonstra uma ousadia de fato, né? Por mais que você esteja sendo movido eventualmente por adversidades, você tem que, vencer barreira do idioma, vencer barreiras de adaptação financeiras, né? E isso é também um sinal de ousadia, não? Claro que é. Eu acho assim, eu lembro dos primeiros 6 meses nos Estados Unidos falando muito pouco inglês, passando muito aperto e assim, tentando a cada dia melhorar um pouquinho. Então eu acho que tem uma certa resiliência que a gente tem dentro da gente mesmo, que eu acho que é necessária. E você tá certo, aqui em Boston, principalmente na região de Framingham, tem brasileiro e valadarense até falar chega. Vamos lá, professora. O que é viver com ousadia, né? Qual é a proposta aí desse seu método, né? Eu falei aqui na abertura, né? Transformar medo em coragem, transformar ansiedade em ação. A gente está falando de duas coisas que geralmente nos travam, né? E nos travam para fazer qualquer coisa, né? E prejudicam muito a nossa vida, né? Da onde veio a vontade de falar sobre isso, de ajudar as pessoas e o que é, de fato, viver com ousadia, né? A ousadia é uma ideia tão jovem, né, doutor? Eu acho que eu não tenho mais essa ousadia para tentar coisas novas, enfim, superar os meus problemas, mas parece que não tem essa coisa da idade não, essa amarra não, né, professor? Olha, depois de escrever mais de 170 artigos acadêmicos aqui, fazer mais de 20 mil horas de terapia com pacientes no mundo inteiro, na verdade, eu cheguei à conclusão que o medo e a ansiedade são terríveis. Ninguém gosta de estar travado, como você falou. Mas eu acho que eles são a febre. O problema é não ter medo, o problema não é ter ansiedade, é o que a gente faz quando a gente sente esse medo, quando a gente tem essa ansiedade. E para a maioria das pessoas, como você falou, a gente trava. Né? E o que eu chamo de livro da evitação psicológica, em vez da gente sair da zona de conforto, em vez de tentar lutar e passar por esse medo ou usar essa idade para poder transformar em poder, a gente trava. Então, no livro, eu acho que viver com ousadia é primeiro entender que a gente tem uma infecção, que é a evitação psicológica. Por exemplo, você está numa reunião com alguém e, de repente, a pessoa te dá uma olhada assim, em vez de você confrontar ou conversar e ter aquele momento de conflito, você corre, né? E isso geralmente ao curto prazo
não tem custo nenhum, a longo prazo a gente fica travado mais e mais. Foi por isso que eu escrevi o livro. Eu achei que era necessário a gente começar a aprender a lidar com esse medo e aprender a entender o cérebro um pouquinho para a gente poder viver a nossa melhor vida, que para mim é uma vida com ousadia. Sensacional essa ideia, hein, Ivan, de que muitas vezes a gente tem o nosso dia a dia e as nossas decisões pautados não pelos nossos valores, mas pelas nossas emoções, né? Então você vai atrás do que te agrada ali, te deixa confortável. Acho que a ideia de zona de conforto vem daí também, né, Luana? Quer dizer, o que é a zona de conforto? É o lugar onde você não é incomodado. Você está confortável, então aquela emoção não te atrapalha. Só que isso, às vezes, pode conflitar com seus valores, aquilo que você realmente quer da vida, aquilo que faz sentido para você. O que faz sentido? Onde eu quero estar? Quem que eu quero ser? Isso, às vezes, pode ser travado por uma emoção ou por sentimentos, e isso se coloca como obstáculo para a vida da pessoa, Luana, é isso? Exatamente, fica um obstáculo muito grande, porque a pessoa fica tentando o tempo inteiro estar confortável, né? E claro que todos nós queremos estar confortáveis. Mas a verdade é que quando a gente pensa nos nossos valores, a gente vai buscar uma coisa. Quando eu saí do Brasil, por exemplo, eu não estava confortável. Vim para um país sem falar a língua. Quando eu entrei dentro da Harvard, sendo uma latina, sendo minoria dentro dessa universidade, que é a maioria, geralmente, são psicólogos que são brancos, sanos, que falam a língua. Então, mas eu tinha esse valor de, assim, querer estudar, era ambição e querer aprender e ser uma pessoa que poderia mudar o mundo na área de psicologia. E esse valor fez que eu continuasse dando um passo na frente do outro, independente do meu desconforto. E eu acho que é isso que está precisando, que a gente alinhe mais com os nossos valores e entenda que as emoções, quando elas dizem o que a gente faz, elas são feitas só para poder sentir melhor no momento, mas ao longo prazo isso atrapalha a vida da gente demais. E doutor, às vezes a gente precisa mesmo também de uma linguagem mais fácil e de exemplos mais fáceis para que a gente consiga enxergar que em nós também há uma chama ali de uma capacidade de mudança, né? O livro da Luana em inglês é Bold Move, né? Tem uma diferença muito, muito pequena, mas que é muito importante para a tradução, porque quando a gente fala viver com ousadia, a gente tem uma ideia muito magnânima do que a minha vida inteira, inteira, todo dia ser usado, não. Mas Bold Move, ela é uma coisa muito mais... É um movimento, né, doutora Luana? É uma decisão, às vezes uma piscadela que pode, de repente, desencadear aí essa mudança que muitas pessoas buscam, né? Você tá certíssimo. Em inglês, a ideia de assim, você tá com medo, dá um passinho para frente. Você não precisa ser um passo grande, mas cada passo vai vivendo a vida mais alinhada com os valores, né? Então, se a pessoa tá com dificuldade de negociar o salário, por exemplo, escreve uma lista das coisas para vocês que são importantes. Por que você merece um salário? Se você tá com medo de sair com uma pessoa, você pode ligar para essa pessoa e conversar. A ideia do Bold Move é isso. Eu vou fazer uma coisa fora da minha zona de conforto para ensinar para o meu cérebro, eu falo muito do cérebro no livro, né? Para ensinar para o meu cérebro que não tem uma ameaça real. Pedir aumento, sair com uma pessoa nova, falar com uma pessoa que está com raiva, isso não é uma ameaça real, não tem um leão de verdade, né? Mas o cérebro interpreta isso como se fosse uma ameaça. Então, o Bold Move, a ideia é assim, sai da fora das áreas de conforto e começa a treinar o seu cérebro para viver uma vida melhor. E você vê do que ela tá falando de coisas triviais, assim, da vida, né? Eu até queria perguntar, Luana, se foi um bold move para vocês, foi um movimento ousado, sair da escrita acadêmica, né? E se aventurar no mar da autoajuda, né? Da literatura de divulgação científica. Aliás, a assistente faz muito bem isso, sou suspeita a falar, porque ela me publica também, né? E ela abraçou um pouco essa ideia de uma autoajuda baseada em evidências, mas para quem está na academia, sobretudo para você... uma mulher latina numa universidade americana, esse passo para fora da academia, ele nem sempre é muito bem visto, né? Como é que foi esse move para você, esse movimento ousado para você? Olha, eu acho que eu estava dando passinhos para esse movimento quando eu comecei. A minha pesquisa foi bem uma pesquisa acadêmica no começo. Depois eu notei que as técnicas de TCC, de terapia comportamental, comportamento cognitiva, eu nem consigo traduzir sempre esse negócio, mas de cognitiva comportamental, a gente chama aí, tá vendo? Eu preciso de ajuda com português sempre.
Então, eu comecei a pensar nessa terapia como doses de mudar o cérebro, ou seja, em vez de terapia, habilidades. E aí eu fiz pesquisas com pessoas saindo da cadeia, pesquisas com mulheres que estavam para ser deportadas, pesquisas com escolas. E quando eu fui fazendo essas pesquisas, no começo, há 10 anos atrás, as pessoas falavam assim, mas você não pode treinar uma pessoa que não seja psicóloga. Eu falei, mas eu tenho que ajudar porque as pessoas estão tendo dificuldade. E quando os dados foram mostrando que a gente consegue treinar pessoas leigas nas habilidades, não como terapeuta, mas, por exemplo, jovem que tinha saído da prisão, estava trabalhando numa ONG aqui e resolveu não matar uma outra pessoa, mudar a sua forma de pensar. Ele notou que se ele fizesse a mesma coisa de novo, ele voltaria para a cadeia, como o pai estava e o avô estava. E essa forma de modificar o pensamento dele mudou a vida dele significativamente. Então, quando eu comecei a publicar nisso e as pessoas começaram a entender que a gente pode pensar nas técnicas de TCC como habilidades, que a gente pode ensinar a regular as emoções, eu comecei já a sair da parte mais acadêmica. Aí, quando chegou a pandemia, que a minha lista de espera foi para 2 anos, eu falei, gente, eu tenho que escrever um livro para ajudar as pessoas hoje. E foi por isso que eu fiz o Bold Move. É difícil, sim, mas graças a Deus, os meus colegas acadêmicos aqui, todos acharam que o livro tinha ciência e que era sólida. É porque tem isso, né? A diferença de você falar sobre terapia, sobre esses problemas dentro de um ambiente acadêmico e de falar para Dona Maria, mãe de 3 filhos, que tem 2 empregos e que tá aí travada, né, pelos medos, E não pela é só ansiedade. isso, né, Ivan? É o movimento ousado também de você, entre aspas, aqui, ensinar terapia, entre aspas, para não terapeutas. Isso também pode gerar uma resistência, né? Como a Ana falou assim, então você está querendo transformar No mundo acadêmico e na literatura também. né, o porteiro em psicólogo, é isso, né? Então o padre agora vai ser psicólogo. E a gente fez um programa aqui, Luana, muito interessante, sobre os primeiros socorros psicológicos e como essa abordagem para o sofrimento não pode ser restrita para psiquiatra e para psicólogo, porque não dá conta. Não tem psiquiatra e psicólogo para todo mundo, e nem tá todo mundo doente. Muitas vezes a pessoa está sofrendo e não está doente e pode ser ajudado por essas técnicas, né? É isso mesmo, sabe? E fora dos Estados Unidos, eu passei agora 20 dias no Brasil, acho que fora do Brasil, o mundo já tem pensado nisso. Você tem pesquisas grandes, por exemplo, na África, mostrando que você pode ensinar avós a tratar os seus netos com as técnicas. Não estou ensinando ela a ser terapeuta, estou ensinando ela a entender como regular o cérebro e como ajudar o seu neto. Então, a pesquisa na África é super interessante. As avós sentadas no banco conversando sobre emoções. E a gente sabe que essas doses podem mudar, porque nunca vai ter psicólogo ou psiquiatra suficiente. Eu não sei os dados, mas nos Estados Unidos, antes da pandemia, tinha 20% de pessoas precisando de ajuda e 0,17% treinado para poder ajudar. Ou seja, nunca que a gente vai conseguir treinar gente suficiente. Então, acho que a gente tem que passar essas doses para a maioria das pessoas hoje. É só o conhecimento, né? A ideia, Luana, que você coloca bem no livro e que você podia, talvez aqui até apresentar brevemente para o nosso ouvinte, de separar o que é a emoção, o pensamento e a situação. Quando cai essa ficha para as pessoas, só isso já é transformador, assim, a primeira semente do conhecimento. Claro que você desenvolve isso muito melhor no livro, com a noção de identificação e depois de mudança, mas a pessoa entender que ela não é a emoção dela e que a emoção dela é gerada pelo que ela pensa sobre o que está acontecendo, só isso já é transformador, né? Muito transformador. A verdade é que eu voltei para o Brasil agora, quando o livro foi lançado, e fui convidada para dar uma palestra bem grande. Eu já dei mais de 1000 palestras em inglês, mas eu nunca tinha dado uma palestra em português. Então a situação foi dar a minha primeira palestra em português para um grupo de gente muito grande. Quando eu pensei que todo mundo ia rir de mim, eu comecei a ficar mais ansiosa. A ansiedade aumentou, meu cérebro foi, ai, seu português está terrível, Luana, claro que eles vão rir de você. Meu comportamento foi, meu Deus, será que eu consigo? De repente eu vou evitar essa palestra, eu vou falar que eu não posso fazer essa palestra, né? Pensamento, emoções e comportamentos. E a gente tem que aprender que o nosso cérebro está sempre ligado. Mas o que a gente fala pra gente mesmo nem sempre são dados e a gente conversa com a gente de uma forma que a gente não conversaria com o melhor amigo da gente. Eu não falaria com o meu melhor amigo, você vai dar uma palestra, todo mundo vai rir de você. Nunca.
Então, a gente tem que começar a fazer essa conexão, e com essa conexão, que é super interessante, a gente começa a diminuir o ritmo do cérebro. Sabe, quando eu parei, escrevi isso, falei, gente, se eu já dei 1000 palestras em inglês, claro que eu vou dar conta. Vai ter palavras, como teve aqui nessa entrevista, que não vão aparecer, são palavras técnicas que eu aprendi em inglês, mas eu vou dar conta. E mudando meu pensamento, eu mudo a ansiedade. Mas você viu que detalhe pequeno que faz toda a diferença, Eva, e ela coloca muito isso no livro, e isso me chamou muito a atenção também, que é escrever. Tem um poder na escrita, hein, Luana? Você, quando você para escrever, você tem que acionar o seu cérebro racional, você tem que organizar as ideias, e isso faz diferença, hein? Faz uma diferença muito grande. A gente sabe que tem as duas partes do nosso cérebro sempre competindo por energia, né? Tem a parte racional e a parte emocional. Quando a gente tá no medo, a gente tá na amígdala, a gente tá na parte emocional. Então, a gente tem dados científicos mostrando que escrever ativa o cérebro racional e por isso vai acalmando o cérebro. E é uma coisa que muitos dos pacientes que eu trabalho não querem fazer. Não quero escrever porque eu vou ficar mais ansioso. É o oposto. Quando você escreve, você acalma seu cérebro, mas entender, como você estava falando, a ligação entre os pensamentos e as emoções, isso vai realmente te dando poder para poder mudar o seu cérebro. Às vezes esse bichinho chamado cérebro, ele é difícil ainda. Você tem que conhecer para hackear. O livro Viver com Ousadia, ele ajuda a gente a conhecer para hackear um pouco. E tem um exercício que eu faço às vezes, Lona, com os meus pacientes, dependendo ali do caso. Às vezes a pessoa está na dúvida de tomar uma decisão. Ah, eu vou, eu não vou. Parece que eu devo, mas eu não sei se eu quero. E a Lona falou assim, a gente fala com a gente mesmo de um jeito que a gente não fala com os nossos amigos. Então tem um exercício clássico que eu às vezes faço para o meu paciente, que eu coloco a mesma situação. Falo, ó, essa situação aqui não é mais sua, é uma amiga sua que tá passando por essa situação e ela te manda uma carta falando, Joana, eu não sei o que eu faço nessa situação. Eu não sei se eu aceito a promoção ou não, eu não sei o que é melhor pra mim e agora, ou não sei se eu continuo nesse relacionamento ou não, ou eu não sei se eu entro nesse relacionamento ou não. E a Joana tá perdida, não sabe o que fazer e ela te mandou uma carta e agora você vai ter que responder pra Joana. E muitas vezes de fazer esse exercício de terceira pessoa, como você fala com um amigo e escrevendo, eu peço pra escrever à mão, a ficha cai, né, Luana? 100%. E você, chave, tem que escrever à mão, né? Porque quando a gente entra no computador, a gente começa a editar, a gente não tá mais conectado com as emoções. Isso ajuda a gente a ver as coisas tão mais claras, né? Com tanta clareza, porque quando a gente tá no cérebro da gente, as emoções estão em controle. A gente quer ativar o cérebro racional. Eu adoro esse exercício, faço coisas bem parecidas também. Fazendo isso, a gente consegue meio que treinar o cérebro para não fazer aquelas previsões, porque pelo que se lê, pelo que a gente escuta aqui, discute tanto aqui, né, no Humanamente, parece que eu vejo o cérebro, se o cérebro fosse um personagem, ele seria aquele senhor ranzinza, rapaz, e que nunca tá nada bem, e que tudo vai dar errado, isso aí não vai dar em lugar nenhum. Parece que ele age meio assim, né, professora? O cérebro, ele é chato, cara chato. Tem um viés de negatividade, né, Luna? Me deixa viver. Tem um viés de negatividade, às vezes ele é chato, sabe? Eu falo assim, ele vai prever o pior que vai acontecer, e aí você fica com aquela ansiedade, você não tem habilidade de focar, de notar o que está acontecendo. Então você tem que treinar o cérebro. Sabe, foi por isso que eu escrevi o livro, por isso que tem tantos exercícios no livro, porque a gente passa tanto tempo falando do corpo físico, tem que ir pra academia malhar, tem que comer bem. E o cérebro, gente? Tem que exercitar, a gente tem que aprender a diminuir a velocidade, tem que aprender a prever as coisas com mais, assim, habilidade de ver os dados sem ser só emoção. Mas uma vez que você faz isso, não é que o cérebro não vai ter aqueles momentos, assim, terríveis. Vai, mas você não vai ter que acreditar, você não vai ter que agir. Meu cérebro me falou que eu não ia dar conta de nenhuma entrevista em português. Já dei muitas e estou dando conta. Se eu acreditasse nisso, eu não estaria aqui com vocês. E olha, eu perderia uma oportunidade tão grande. E os nossos ouvintes também, né, doutor? É legal ver que, às vezes, coisas pequenas que a gente pode mudar no nosso dia a dia, porque, de novo, a gente às vezes aqui discute problemas tão macros e dá a eles a importância que eles precisam ter enfim, de você buscar ajuda, de você ter, às vezes, um tratamento que é difícil, mas que no dia a dia, quando tudo tá normal e a gente acha que não tá, né, a gente pode... sei, fazer coisas que nos deixem mais tranquilos para enfrentar essas situações quando elas chegarem, né? E serve, né, Luana,
para quem vai enfrentando um quadro de ansiedade, para eventualmente tratar a ansiedade ou para diminuir uma ansiedade mais alta, mas serve para você fazer da sua vida melhor também, independente de você... Às vezes o ouvinte está falando, mas eu não estou doente, eu não tenho uma ansiedade que me atrapalha, mas identificar esse ciclo, pensamento, comportamento, emoção e fazer os exercícios serve para você, acho que aproximar, essa é a mensagem, né? Aproximar a sua vida daquilo que você quer que ela seja, né? E ser menos guiado pelas emoções e mais guiado pelos seus valores, de fato, né? Eu acho que, na verdade, as habilidades do livro são até mais importantes, né? Porque quando chega um momento de crise muito grande, você vai precisar de uma ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo. Você está com um ataque de pânico, você vai precisar de ajuda. Mas no dia a dia, como você está falando, vou fazer uma decisão, eu troco de emprego, não troco de emprego, eu falo sim para isso ou não. Esses dias são os dias que a gente precisa. E a gente sabe, cientificamente falando, que estresse acontece e aumenta quando os nossos valores não estão alinhados com as nossas ações. Por exemplo, você gosta de ter uma vida saudável, é um valor importante para você, mas você nunca vai para academia, você sempre come pizza, você se sente mais estressado. Então, eu acho que no dia a dia, quanto mais as pessoas aprenderem a alinhar todas as suas ações do dia a dia, pequenas, com valores importantes, isso ajuda muito. E eu vou te contar, eu faço isso todo domingo. Todo domingo eu olho para os meus 3 valores mais importantes: família, impacto e saúde. E pergunto se as coisas no meu calendário, na minha agenda para aquela semana estão alinhadas. Por que não estão? E a semana está toda desalinhada e eu me sinto mais estressada. E esse é meu convite para todo mundo escutando a gente. Que você pare um pouquinho para alinhar a sua vida com as suas ações, para diminuir um pouco do estresse, para viver uma vida mais saudável, mais calma, com mais paz. Não precisava ter dado o meu exemplo também, né, doutora? Aí de quem tá querendo uma vida mais saudável e fica comendo pizza. Desculpa, tinha que falar da pizza. É brincadeira. Mas é isso, né? A questão é essa, né? A gente tá bem consigo mesmo, né, doutor Daniel? Sempre, independentemente do meio que você vai utilizar para chegar ali. É isso aí, para isso tem que parar para pensar, por isso nosso convite aqui. Aceitamos o convite da Luana e fazemos esse convite para os nossos ouvintes toda semana, não é isso, Ivan? É isso aí. Viva com ousadia. É difícil, pode ser difícil, mas de repente o livro da doutora Luana te ajuda aí a ter um norte. Você pode procurar nas melhores livrarias. Queria agradecer muito aqui, viu, a presença da professora da Escola de Medicina de Harvard, Luana Marx, brasileira, que está lá. Brilhou com o livro em inglês, agora em português. Vai dar muita palestra e muita entrevista em português agora, viu, doutora? Obrigado. Obrigado vocês dois, um prazer tão grande. Gostei muito de conversar com vocês. Obrigado, Luana. Um abraço e sucesso aí, viu? Com o livro, com a carreira. Ousadia para todos nós. Obrigada. Ok, doutor, foi um bate-papo bem legal com a doutora Luana, porque a gente também desmistifica algumas questões, né? Por exemplo, da história de alinhar a ciência à autoajuda. Muitas vezes a gente torce o nariz para essas questões, né? Livro de autoajuda, você vê alguém lá naquela sessão da livraria, você já fica meio assim, essa pessoa aí. Mas não, é importante que se abra a cabeça para esse tipo de coisa. Afinal, quem está buscando ajuda, algum problema tem, né? Não, e eu mesmo tive que passar umas barreiras, né, Ivan, para escrever autoajuda. Quando eu decidi levar o conhecimento para fora, você sempre fica meio ressabiado. Você fala, mas será que a gente faz esse movimento? Será que eu vou ser respeitado depois que eu escrever autoajuda? E a saída, que é o que a Luana traz no livro, e fica muito claro, que a gente tenta fazer também, eu tento fazer, e as editoras que eu entro topam sempre essa brincadeira, tá bom, vamos falar de autoajuda? Vamos falar de coisas pro dia a dia? Vamos falar das pessoas fazerem atitudes que melhorem o seu dia? Vamos, mas não vamos superficializar. Não vamos banalizar, não vamos deixar fórmula do sucesso, 3 pulinhos para você nunca mais ficar ansioso. Vamos dar real. Colocar um palavrão na capa. Exato. Vamos dar real, vamos falar assim, ó, o que as pesquisas dizem isso, funciona tanto, não funciona. O primeiro livro que eu lancei com assistente era o Pílulas de Bem-Estar. E muitas vezes as pessoas me questionavam, então quer dizer que você faz tudo isso na sua vida? Se fizer isso, está tudo garantido? Eu falei, não, você não leu o livro. Vamos lá, o livro mostra que é uma pesquisa, 1000 pessoas foram divididas em 2 grupos, 500 fizeram, 500 não fizeram. Do grupo que fez, 70% teve benefício, do grupo que não fez, 30%, 40% teve benefício. Então, assim, não é para todo mundo que vai melhorar. Tem gente que melhora sem isso, mas estatisticamente vale a pena tentar. Vai que é para você, né?
né? E aí quando você vai juntando isso, pô, vale a pena, né? De forma geral, isso te ajuda. Então essa autoajuda baseada em evidências, eu acho que ela tem dois ganhos que eu gosto muito. Ela pode ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a ter mais ousadia, ou a diminuírem a sua ansiedade, ou para lidarem, atravessarem as coisas mesmo ansiosas, é um lado. E o outro lado é desmistificar a ciência. É mostrar como Sim. que funciona o método científico, os seus alcances e os seus limites também. Quero ver quem vai ler o artigo que o Dr. Daniel escreveu para publicar numa revista especializada para tirar dali algo que possa... De repente consegue, mas assim, e aí falando da minha área, né? Chegar nas pessoas, a comunicação ela é muito importante. E às vezes eu tô aqui no Humanamente justamente fazendo esse papel, né? Da pergunta de quem não sabe, a colocação de quem não tá entendendo nada, porque na maioria das vezes as pessoas estão vivendo e não estão entendendo nada, Não estou né, entendendo doutor? nada. E uma coisa que marcou muito para mim, e eu acho que deve ter sido uma das sementes que me levou a fazer a divulgação científica e a autoajuda, foram os estudos que começaram, nos anos 2000, principalmente, mostrando a eficácia da autoajuda. Então os caras começaram a pegar livros dessas, tipo o Viver com Ousadia, baseados em terapias cognitivas, em técnicas que as pessoas podem aprender e aplicar no seu dia a dia, e mostravam que isso tinha impacto real. Comparava o sujeito ler o livro com o sujeito passar em terapia e viam resultados semelhantes e comparáveis no longo prazo. E claro, como a Alona falou, não é o tratamento, não é uma cura para uma crise, mas de fato pode fazer diferença quando bem aplicado. Então, eu acho que esse é um papel muito que a gente tem e é o que a gente traz aqui para o Humanamente também, né? Trazer esses as assuntos aqui pesquisas, para um veículo digerir, de comunicação. digerir, Exatamente. explicar, traduzir para o conhecimento, né? É assim que funciona. Eu lembro muito de quando eu cobria política em Brasília, aí eu ia lá para o Ministério do Planejamento fazer a coletiva de imprensa, divulgação do resultado do primário, ou então uma prévia da lei orçamentária anual, e aí você chega lá, eles apresentam para você os números, e os números não estão em bilhões, estão em 1.000 milhões, então isso já ajuda muito, né, pra gente. E aí a gente chegava lá, e na hora de fazer a minha entrada na rádio, pô, não sou economista, eu estudei jornalismo, não estudei economia. Eu via muito que os nossos colegas especialistas que estavam lá, que são da área da economia, faziam e falavam, mas para chegar na hora de abrir o microfone e falar, o seguinte... Vai ficar tudo mais caro. Vai ficar tudo mais... Seu salário mínimo vai aumentar pouco esse ano, entendeu? Eu não preciso também me ater muito àquela coisa. Ajuda a entender o macro, né? Como é o andamento do país, ajuda. Mas se tiver alguém para chegar e falar assim, ó, é o seguinte, esse ano a sua vida vai ser um pouco mais difícil, porque o investimento em saúde vai cair um pouquinho, o governo não vai ter o mesmo dinheiro para investir. Então, assim, eu tô dando esse exemplo, mas é porque é mais ou menos isso, né? O tal do traduzir, Sim. muitas vezes, coisas que para você pode ser muito trivial, mas que para alguém que tá precisando de ajuda, não. E não é uma questão de um ser mais importante que o outro, né? Porque você precisa ter o economista lá na ponta, super técnico para definir os caminhos, então você precisa também ter o cientista, o neurocientista, o psicólogo cognitivo comportamental, que com base na teoria vai diferenciar as reações fisiológicas que dão as respostas emocionais e tal. Tudo isso precisa, sem dúvida nenhuma, que o conhecimento está sendo gerado. Só que aí precisa dar um passo abaixo aqui, né? não em termos de valor, mas uma mudança aqui, né, na fala, para tá bom, beleza, esse conhecimento agora foi gerado, agora a humanidade sabe disso. Como é que eu aplico isso na minha vida, na prática? E aí tem, por exemplo, o que a gente falou no programa de hoje, essa diferenciação entre pensamento, comportamento e emoção. Isso vem de um estofo teórico muito parrudo, muito complexo, mas que na prática a pessoa pode entender o seguinte, olha, uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que eu penso sobre o que aconteceu. E a partir do que eu penso é que eu vou me sentir. Eu vou sentir bem, eu vou sentir mal a partir daquilo que eu penso. Então o seu chefe não te cumprimentou, essa é a situação. Você pode pensar, putz, eu devo estar fazendo um péssimo trabalho, vou ser demitido. Aí a emoção vem de medo, vem de raiva, vem de tensão.
você pode pensar, bom, acho que ele não tá bem. Ou ele não me viu. Ou ele não me viu, ou ele não tá bem. E aí você fala assim, bom, então a emoção é de tranquilidade, ou a emoção às vezes pode até ser de estímulo. Bom, então eu vou trabalhar aqui para que ele me veja, né? Enfim, então a sua reação vai depender daquilo que você pensa sobre o que aconteceu. Isso está na prática do ouvinte. Só que isso é a tradução de um conhecimento. Então, tudo precisa, tudo faz parte, e cada um no seu quadrado, né? Como diz a filosofia. Cada um no seu quadrado, traduzindo uma coisa que também é muito complexa. Bom, ponto final no Humanamente dessa semana. Foi muito bacana. Lembrando a você, ouvinte, que estamos aqui no Dial, estamos também no YouTube, estamos em podcast. Você pode conferir também as redes sociais aí do Dr. Daniel, com muitas dicas bacanas. Muito bom, hein, doutor? Foi legal conversar com a doutora Luana e falar um pouquinho sobre autoajuda, e desmistificar esse assunto aí. O pessoal torce muito o nariz e pois não é bem assim. Super legal. Legal ela, né, como pessoa, como carreira. E fica ligado que semana que vem tem mais. É isso aí. Humanamente é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP. E é isso. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau.